Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar falando, então, dos autômatos com pilha, tá? Vamos lá? Então, na aula anterior, eu expliquei para vocês que existem duas abordagens de aceitação para os autômatos com pilha, né? Eles podem aceitar, então, por estado final, mas também podem aceitar por pilha vazia, né? Que é o caso de quando os autômatos aceitam a todas as cadeias que conseguem esvaziar a sua pilha. Tá? Então, essas duas abordagens aqui, elas são equivalentes, tá? E quando a gente tem um autômato que aceita por estado final, a gente consegue transformar ele para um autômato que aceita por pilha vazia e vice-versa, tá? Então, na aula anterior, eu já ensinei para vocês uma dessas transformações, né? Eu ensinei para vocês a transformação de transformar uma aceitação por pilha vazia para uma aceitação por estado final, tá? Então agora vocês vão aprender o inverso. Vocês vão aprender a transformar um autômato que aceita por estado final para um autômato que vai aceitar por pilha vazia, tá? Vamos lá então. Vamos lá. Então, imagine, vamos continuar admitindo que PF, então, vai ser o autômato que aceita por estado final, que a gente já vai ter, né? E a gente vai querer construir, então, um autômato PN, que é um autômato que aceita por pilha vazia, tá? Então, qual é a primeira regra que a gente tem que fazer, tá? A gente vai pegar, vai olhar para todos os estados de aceitação que existia aqui em PF, tá? E vai adicionar uma transição espontânea para um novo estado que a gente vai criar, P, tá? Então, se a gente tiver 3 estados de aceitação, a gente vai criar um novo estado P externamente, né? E vai puxar uma transição de todos os estados que forem de aceitação a esse novo estado P, ok? Nesse novo estado P, a gente vai colocar um loop, tá? Que vai servir para a gente esvaziar a pilha completamente, tá? Lembrem que num autômato que aceita por estado final, que é o que a gente tem, as cadeias vão ser aceitas desde que elas cheguem a um estado de aceitação, mas não vai importar como a pilha vai terminar. Então, a pilha pode terminar com vários símbolos nela, tá? Só que agora a gente está querendo construir um autômato que aceita por pilha vazia. Então, a gente vai precisar, depois que essa aceitação for feita, ou seja, depois que chegar em um desses estados finais, a gente já sabe que a cadeia foi aceita, então a gente vai passar para um novo estado que eu estou construindo aqui, P. E aí, nesse estado P, a ideia é que ele esvazie totalmente a pilha, para que aí sim a gente aceite por pilha vazia, tá? Sabendo que a cadeia já foi aceita porque a gente partiu de um estado de aceitação, tá? Então, tá aqui escrito isso. Sempre que PF entrar no estado de aceitação, após consumir a cadeia W, então PN, que é o autômato que a gente está construindo, vai esvaziar sua pilha, ok? Aí tem um detalhe muito interessante. Para evitar que esse autômato PF aqui esvazie a sua pilha acidentalmente e a cadeia seja aceita antes do tempo, a gente precisa criar um novo símbolo de base que vou chamar de X0, novamente, tá? E aí esse símbolo aqui, X0, vai ser empilhado a partir de um novo estado inicial que a gente vai criar. Da mesma forma, é a mesma estratégia que a gente usou lá na aula anterior, quando a gente transformou de pilha vazia para estado final, tá? O que é que isso aqui está querendo dizer, gente? Pode acontecer que na simulação de IPF, a gente esvazia a pilha acidentalmente. Como assim acidentalmente? Ora, o autômato, ele, PF, ele tinha aceitação por estado final. Então, a pilha dele, ao longo da simulação, ela pode ir esvaziando e enchendo de novo, esvaziando e enchendo de novo, que não iria influenciar na aceitação, porque ele só ia aceitar quando chegasse no estado final, tá? Então, se isso acontecesse, da pilha esvaziar, nessa nossa construção agora, o que é que ia acontecer? A cadeia ia ser aceita, porque a gente vai estar aceitando agora por pilha vazia, né? E não é isso que a gente quer. A gente só quer que a pilha seja esvaziada depois que ele chegou no estado de aceitação, porque aí a gente já sabe que essa cadeia realmente ela é aceita, tá? Então, para evitar isso, a gente cria esse novo símbolo aí, X0,
que vai ser criado fora de PF, né? Lá no estado inicial que a gente criou. Aí não corre o risco dessa pilha aqui ser acidentalmente esvaziada. Por quê? Porque esse autômato PF aqui, ele não conhece o X0, né? Esse X0 a gente está criando externamente. Então, vamos ver um exemplo para isso aqui esclarecer? Vamos lá, então. Olha só, então a gente tem aqui PF, ó, nessa parte azul, que é o autômato que já existe e aceita por estado final, tá? Ele tem aqui ó, o estado inicial dele e 2 estados finais, tá? E claro, vai ter vários outros estados aqui, ó, pelo meio do autômato, tá? O que é que a gente vai fazer, gente? Quais são as regras, né? Então, a gente vai criar um novo estado P aqui fora, certo? Que vai fazer parte do meu PN. E aí, a gente vai puxar uma transição de todos os estados que forem de aceitação para esse novo estado P, tá? Então, ó, é uma transição espontânea, sem consumir nenhuma entrada, para qualquer símbolo que exista na pilha. Então, não importa o que tiver na pilha, chegou no estado de aceitação, a gente passa para P, tá? E aí a gente já tira esse símbolo da pilha. Independente do que esteja na pilha, a gente desempilha, colocando a cadeia vazia no lugar, tá? Então, essa é a transição que a gente vai colocar para todos os estados de aceitação, ok? Aqui em P, a gente vai colocar um loop que vai servir só para esvaziar a pilha completamente. Ou seja, com a transição espontânea, independente do que esteja na pilha, qualquer símbolo, né? Retira esse símbolo da pilha, ok? Além dessas modificações aqui, a gente precisa criar um novo estado inicial, que eu estou chamando de P0, tá? Então, P0 é o estado inicial do meu autômato externo, PM. Qual vai ser a transição? Vai ser uma transição de P0 para Q0, que é o antigo estado inicial, tá? Espontânea, ou seja, sem consumir nenhuma entrada. E quando tiver com a pilha vazia ainda, ou seja, logo no iniciozinho, a gente vai e empilha Z0, que é o símbolo do início desse autômato PF, tá? Então, vou repetir. A gente inicia o autômato PN, que é o autômato novo, com X0, que é o símbolo de base desse autômato novo, tá? E aí, a gente, para iniciar o PF, para simular PF, a gente coloca Z0 na pilha. Então, vai ficar daquela mesma forma, Z0 na base ou X0 na base e Z0 logo acima, ok? Quando a gente chegar no estado de aceitação, a gente passa para esse estado P, que serve só para desempilhar a pilha e a gente aceitar por pilha vazia, tá? A única maneira de esvaziar PN, que é o autômato externo, é entrando no símbolo P. Por quê? Não tem risco de ser esvaziado aqui no meio de PF, porque a gente colocou esse símbolo X0 lá na base da pilha, tá? E PF não conhece X0, porque X0 não faz parte do alfabeto dele, tá? Então, por mais que a pilha esvazie aqui, ela vai esvaziar no máximo até o Z0, tá? Ainda vai continuar com X0 na base. Então, não corre o risco da pilha se esvaziar aqui acidentalmente e a gente ter uma aceitação erroneamente, né? Então, esse X0 aqui só vai poder ser esvaziado aqui em P ou nessa transição aqui do estado final para P, tá? Bom, então aqui como é que fica então a representação desse novo autômato PN, tá? Então os estados vão ser os mesmos estados que faziam parte do PF, mais os 2 estados que a gente criou, né? O estado inicial e o estado P que a gente criou, tá? Os símbolos de entrada são os mesmos, ou os mesmos estados, os mesmos símbolos que estavam aqui em PF. Os símbolos da pilha vão ser os mesmos, acrescentado do X0, que é o símbolo de base que a gente criou, né? P0 é o novo estado inicial que a gente criou para esse PN. X0 é o símbolo de base, tá? E as transições eu vou explicar para vocês agora, tá? Vou começar falando dessa transição inicial, que parte do meu novo estado inicial P0 para o antigo estado inicial Q0, tá? Então, é uma transição espontânea, ou seja, sem consumir nenhum símbolo, e quando a pilha ainda está vazia, tá? Então, é a primeira coisa que acontece. O que é que a gente vai fazer? Tirar X0 da pilha e colocar Z0, X0. Ou seja,
Z0 no topo e X0 logo na base, tá? Então, a gente está fazendo o que aqui? Ó, inicializando, né? Entrando em PM, para poder simular o autômato anterior PM, tá? As outras funções de transição vão ser exatamente as mesmas que já existiam em PM, ou seja, um autômato vai simular o outro, tá? E aqui, ó, a terceira função da aceitação vai ser do estado final, ou seja, de todos os estados finais para aquele novo estado Q que a gente criou, tá? Então, tá aqui, ó. A função de transição, ó, partindo de Q, né? Uma transição espontânea, tendo qualquer símbolo Y na base, tá? Ou seja, qualquer símbolo que tinha antes na pilha ou o X0, que é o símbolo que a gente criou, tá? Vai me levar para o estado P e a gente vai desempilhar esse símbolo que esteja na pilha, ok? E aí, nessa passada aqui para P, que a gente começa a esvaziar a pilha, tá? Então, aqui tá, ó, aquele loopzinho de P, ó, função de transição de P, que vai ser espontânea para qualquer símbolo Y, que esteja ou no alfabeto da pilha, ou seja, o X0, vai me levar ao mesmo estado P e eu vou desempilhar Y, né? Colocando o Y num lugar, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês como é que a gente faz essa transformação, tá? Então, aqui no meio, ó, é o meu autômato que aceita por estado final, é aquele mesmo autômato que a gente usou para reconhecer a cadeia WW reverso, tá? Então, vocês já conhecem ele. Então, a gente tem aqui Q2 como estado final. Então, o que é que a gente faz a transformação? O que é que a regra diz, né? Primeiro, criei aqui, ó, um novo estado inicial, certo? Que vai me levar a Q0, né? Que é o estado inicial de IPF. E a transição tá aqui, ó. Uma transição espontânea, quando o X0 tá na base, né? No topo da pilha, desculpe. A gente coloca Z0 no topo, tá? Então, eu vou ficar com Z0, X0 lá na pilha. Além disso, a outra transição que eu preciso fazer é criar esse estado P, né? Que vai ter transição de todos os estados finais que existirem para ele. Como a gente só tem um estado final, que é Q2, a gente só vai ter essa transição aqui, tá? E aí é uma transição espontânea, ó, com a cadeia vazia, né? E qualquer símbolo da pilha. Quais são os símbolos possíveis de estar na pilha? São os símbolos do alfabeto aqui que existem, né? 0, 1 e Z0, que são os símbolos do alfabeto dessa pilha de PN, e mais X0, que é o símbolo que a gente criou, tá? Então, para qualquer símbolo possível que existir na pilha, a gente vai desempilhar esse símbolo e passar para P. E aqui em P a gente vai ter um loop que vai servir para a gente desempilhar todos os símbolos restantes, tá? Com as mesmas transições, ó. Qualquer símbolo da pilha a gente desempilha, tá? Então, vamos ver agora uma simulação para essa cadeia aqui, ó. 0, 1, 0, 1, ou 1, 0, 1, 1, 0, 1, tá? W e W reverso. Então, como é que funciona? Ó, quando a gente iniciar o autômato aqui em P0, a gente já vai colocar o símbolo de base desse autômato na pilha que é X0, tá? Quando eu fizer a transição de P0 para Q0, ou seja, nessa transição aqui, eu vou colocar no lugar do X0, Z0, X0. Então, coloquei aqui, ó, Z0, X0, tá? É isso que a gente tem na pilha. Quando a gente entra aqui em Q0, gente, o que vai acontecer? A gente começa a ler os símbolos dessa cadeia aqui, tá? Então, estou em Q0. Qual é o primeiro símbolo que eu vou ler? 1, né? Então, 1 na entrada com Z0 na pilha. Então, eu tenho essa segunda transição aqui, ó. 1 na entrada e Z0 na pilha. O que é que eu vou colocar na pilha? 1, Z0. Ou seja, eu vou empilhar esse 1, né? Então, 1 na entrada e 1 na pilha, tá? Então, já consumi esse primeiro símbolo aqui. Depois, eu vou ter 0 na entrada e 1 no topo. Então, olha aqui essa transição aqui, ó. 0 na entrada e 1 no topo. Eu só faço empilhar 0. Então, enquanto eu estiver no estado Q0, eu vou só empilhando esses símbolos aqui de W, tá? Então, ó, empilhei o 0 e empilhei o 1, tá? Agora, eu vou passar para essa transição espontânea aqui para Q1 para começar a ler W reverso,
tá? Olha só, passei para Q1. Aí agora, aqui em Q1, que foi que eu fiz, ó? Aqui em Q1. Quando eu tenho 1 na entrada, ops, vou botar aqui, 1 na entrada, que eu vou estar nesse símbolo aqui, né? Com 1 no topo, eu só faço desempilhar com essa transição aqui e continuo em Q1, tá? Então, ó, desempilhei o 1, desempilhei o 0, desempilhei o outro 1, tá? E aí, quando eu acabei de desempilhar, eu passo para Q2 por uma transição espontânea, tá? Porque quem vai estar no topo da pilha é o meu Z0. Aí eu posso fazer essa transição para Q2, ok? Aqui em Q2 eu já estou no estado final, posso fazer uma transição espontânea com qualquer símbolo da pilha, que no caso eu vou usar essa terceira, porque é Z0 quem está no topo, né? Quando eu fiz essa transição aqui, eu mantive Z0. Então, com essa terceira transição aqui, eu vou passar para o P, tá? E vou desempilhar Z0. Estando no estado P, a função dele é desempilhar tudo que nós temos, o que restou na nossa pilha, tá? Usando essas regras aqui. Percebam que, independente do que tiver na pilha, nós vamos apenas desempilhar. E isso está no loop. Então, nós vamos fazer isso aqui até a nossa pilha ficar vazia, tá? Então, a gente olha para cá, ó, a pilha está com X0, a gente vai usar, então, essa última transição aqui, tá? Então, a gente continua no estado P e desempilhamos. A nossa pilha ficou completamente vazia nesse momento, tá? Então, terminamos de ler nossa entrada e a pilha está vazia. Então, a nossa cadeia foi aceita, tá? Então, nossa aula termina aqui hoje. Eu aguardo vocês para a próxima.